Olá, está no ar mais um programa Fala Mais e aqui você já sabe, nós falamos de pessoas, o meu e o seu comportamento revelados no ar. Eu sou Guilherme Reginato e tenho sempre a honra de ter ao meu lado ela que é co-criadora desse projeto, desse programa e host também, eu tô falando claro da minha esposa Grazi. Seja muito bem-vindo, meu amor. Olá, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. O programa de hoje tem um tema que é sensível a 100% da população. Grazi, qual é o tema e quem é a nossa convidada do programa de hoje? Que eu, antes de qualquer coisa, já vou adiantar. Até pra gente vai servir muito esse programa, hein? Com certeza. Muito. Hoje o nosso bate-papo vai ser com uma mulher que entende muito de finanças. E ela fala desse tema de uma forma muito leve. E ela fala também, Gui, da vida pessoal, que a vida pessoal ela não tem fórmulas mágicas. Então, quem está aqui conosco hoje é a Angelita Maria Varmelink, especialista em educação financeira emocional para as mulheres. Ela há mais de 28 anos ela atua como administradora e hoje ela ajuda mulheres a transformarem a sua relação com o dinheiro, a superarem padrões de escassez e ativarem uma prosperidade verdadeira, unindo fé, mentalidade e estratégia financeira. Ela também é criadora do método MSA, que é Mentalidade de Sucesso Aplicada, e ela já impactou mais de 1.000 mulheres, casais e empresas em mentorias, palestras e workshops. Seu trabalho vai além de ensinar sobre dinheiro. Ela transforma a mentalidade que sustenta a prosperidade. Seja muito bem-vinda, Angelita. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo isso, mas estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, porque esse tema é para estremecer realmente quem está nos ouvindo, porque falar de dinheiro é um desafio para a maioria das pessoas, mas todo mundo quer e precisa dele, o dinheiro. E às vezes as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, vamos desmistificar essa questão financeira, dinheiro, com muita leveza, não é, Angelita? E eu já quero começar de cara, porque eu stalkeei, é assim que se fala? eu stalkeei. Vou usar o termo moderno. Isso, eu stalkeei o Instagram da Angelita para conhecer realmente o tema, né, que ela aborda com os seus mentorados. E eu vi, Angelita, que você fala muito, que as pessoas chegam até você com o intuito de organizar o CNPJ, mas você começa pelo CPF. Exatamente. Quando nós começamos a entender que a nossa organização, ela já começa dentro de casa. Vamos lá. A nossa casa não é uma empresa? Quando eu entendo que a minha casa precisa que eu compreenda que tem vendedor, comprador, precisa pagar as contas em dia, eu vou ter o mesmo reflexo dentro da empresa. Se eu não tenho rotinas dentro de casa, como é que eu vou ter rotinas dentro da minha empresa? Se eu não entendo o fluxo e o desenvolvimento das coisas dentro de casa, a minha empresa também não vai ter. Então, uma empresa próspera começa com uma casa que é a minha primeira empresa próspera também. E aí, eu vou mais fundo. Quando a gente começa a entender que eu preciso me gerenciar como uma empresa, porque eu tenho necessidades, eu começo a colocar e a entender que o dinheiro vem para que isso seja muito mais fácil. E a minha empresa vai sim ter sucesso, meu CNPJ tem sucesso quando eu me sinto com sucesso em todas as áreas da minha vida. Porque de nada adianta, Gui, Grazi, se a gente pegar o dinheiro saindo só do trabalho. Só trabalhando, aí tu não tem saúde física, tu não tem um bom relacionamento, a tua fé tá sem tempo para ser trabalhada, para ser intensificada, os teus filhos estão distanciados e o dinheiro que era para ser uma bênção acaba virando uma maldição. Então a gente tem que juntar tudo isso para entender um pouco mais sobre o comportamento que o dinheiro intensifica nas pessoas, porque dinheiro, o poder que ele gera, ele não modifica as pessoas, ele só intensifica quem a gente já é quando a gente tem menos. Concordo. Agora, quando as pessoas lhe procuram buscando
organização financeira, soluções para essa desordem que há na vida relacionada ao dinheiro, quais são as raízes que estão por trás, na maioria dos casos? Eu entendo que talvez o problema não necessariamente seja o dinheiro, talvez o problema seja outra coisa. O que você poderia trazer para a gente que você costuma ver como padrão nas pessoas que te procuram? É muito interessante dizer isso, mas vocês trazem esse tema, me deixaram falar sobre um tema do qual eu sou apaixonada. Então a gente vai ficar aqui horas se eles deixarem. Maravilha. Maravilha. Dinheiro, o problema nunca é o dinheiro. Sempre é comportamento, atitude e escolhas mal feitas. Ou crenças que a gente herdou da nossa família. O que é crença, né? Crença é tudo aquilo que a gente entende como verdadeiro. E às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Chega uma pessoa para mim que está empreendendo e ela faz dinheiro e o dinheiro não fica com ela e ela não consegue permanecer enriquecendo, porque o dinheiro entra num bom volume, mas sai na mesma proporção. O que ela viu, talvez, na infância dela? Um pai que era próspero, um pai que tinha um empreendimento, e a gente passou por diversas situações nos últimos anos onde aquela empresa quebrou. Qual é o padrão que ela tem dentro dela? De que ela não tem o direito de permanecer com o dinheiro. Porque qual é o comportamento que ela tem? De que se ela fizer muito dinheiro e ela permanecer com o dinheiro, ela vai quebrar. Então, Caraca. Comportamentos, crenças, padrões que a gente vê dentro de casa, elas vão interferir, sim, dentro da nossa realidade financeira e dentro das nossas empresas. E isso é muito importante. Os relacionamentos entre os nossos pais também, porque se às vezes o pai trabalhava muito, fazia muito dinheiro, mas ele não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. Qual é o gatilho que ele tem dentro dele, que ela tem dentro dela? Que se ela fizer muito dinheiro, ela também vai ter um casamento falido, vai ter filhos distanciados como ela tinha dos pais. Então, o dinheiro nunca é o dinheiro o problema, é sempre o comportamento, a crença, a atitude e o padrão que ela tem como real e verdadeiro dentro dela. E é legítima a dor da pessoa, é isso que a gente precisa entender. Ela entende que aquilo é real, por mais que ela fale que não, ela age daquela forma. E qual é o maior desafio das pessoas? Olhar para o extrato. Olhar para o cartão de crédito e entender que às vezes ela coloca o dinheiro dela no lugar errado porque ela não sabe o que fazer e nunca viu isso dentro de casa. E, Angelita, agora tu me falou em olhar para o extrato. Quantas pessoas, alô, ouvintes, quantos de vocês, de fato, têm medo de olhar com verdade para o seu extrato? É tão interessante, eu vou trazer com um exemplo, né? Eu atendi um gerente de banco e durante uma mentoria com ele me disse assim, não, mas eu sou extremamente organizado. Eu disse, excelente, porque quem veio foi a mulher. Falando, vou abrir um parênteses aqui para a gente entender sobre essa dinâmica. A maioria de nós acha que administra bem o dinheiro, que olha bem para o dinheiro, que consegue olhar para um extrato. E aí, as pessoas, 99% delas não olha para o extrato. Porque se eu olhasse, eu saberia quanto eu posso direcionar em cada área. Mas isso vem de um outro fator, orçamento. A maioria de nós faz orçamento, sabe quanto pode gastar em cada área? A empresa funciona assim. Se eu não tenho orçamento dentro de casa, eu não vou ter orçamento dentro da minha empresa e não vai funcionar. E aí eu preciso entender que eu preciso separar CPF de CNPJ. Aí voltando na história desse gerente que a mulher veio me procurar, porque eles faziam muito dinheiro e o dinheiro não permanecia. E aí ele me disse o seguinte, eu já fiz isso uma vida inteira. Guardei dinheiro, eu trazia planilha e agora eu já sei quanto que é o meu custo de vida. Então tá, qual é o teu custo de vida dentro de casa? É em média. Em média não é resposta. Vamos fazer um trabalho, eu disse pra ele, vamos fazer essa reconstrução durante um mês? E aí eu disse, tu vai precisar anotar. Porque a maioria das pessoas não quer olhar o saldo final porque não sabe onde foi. A maioria das pessoas. Não, a maioria das pessoas. Eu me incluo nessa lista. Me incluo. Eu também. O meu negócio eu sempre falo pra Grazi. Nós temos que aqui, nós temos que fazer dinheiro. Temos que trabalhar, temos que vender e vamos pra cima. Isso aí, eu ainda falo pra ela, se tu quiser olhar pra isso, pode olhar. Porque eu não vou olhar. Eu quero fazer dinheiro. Para que tu quer dinheiro? Entende? Pra ter uma vida mais confortável. E o que é uma vida mais confortável?
Uma vida onde eu posso proporcionar uma boa escola para os meus filhos. Já começou a ter clareza. Dinheiro tem a ver com clareza e responsabilidade. Aonde eu quero chegar? Para que eu quero dinheiro? E foi aonde eu fiz esse gerente chegar. Porque o que acontecia? Essas perguntas são muito boas, porque a gente nunca para se fazer. Essa que é a verdade. E quando que o adianta eu terceiro fazer faz, dinheiro? a mente começa a abrir. Abrir? Pode parecer Exatamente. simples, mas é poderoso. Ela é necessária. Dinheiro só permanece se eu souber para que eu quero. Porque ouçam com os ouvidos do coração. Eu gosto de falar assim. Quando eu não sei para que eu quero dinheiro, ele soma igual fumaça. Eu vejo um faturamento enorme, mas é carro que quebra, é parente que adoece. Gente que entra e sai. Do mesmo jeito. Aí, assim, aonde foi parar meu dinheiro? Era exatamente o que ele dizia pra mim. E aí, eu explicando pra aquele casal que é muito importante a gente olhar, e ele disse assim, verdadeiramente, eu não olhava pro meu dinheiro. E aí, ele disse, meu, que legal. Nossa, a gente tá gastando um monte com comida. Aí eu disse, e o que aconteceu enquanto tu gastava com comida? E é esse o entendimento que a gente precisa. E aí tu não sabes, às vezes, por que tu não consegue realizar os teus sonhos. Porque aqui a gente tem que juntar com uma coisa que se chama sonhos. Para que eu quero dinheiro? Para que eu acordo todas as manhãs? Para que eu faço tanto dinheiro e tu tem que administrar, mulher? E aí, agora eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Ele tá certo. A organização é feminino. E a gente precisa respeitar essa dualidade, né? Dentro de um casal, essa forma de olhar. O homem abre caminhos, ele faz com que os projetos aconteçam. Ah, Angelita, mas eu sou só uma mulher. Não estou dizendo que você não possa abrir caminho, fazer projetos, uma empresa acontecer. Mas a mulher é da organização. E a mulher, quando ela está à frente disso, sozinha, ela tem um desafio maior, porque isso também vai interferir na forma que ela vai reagir diante das coisas. Porque ela acaba distanciando algumas pessoas, porque ela entra numa energia masculina. Aqui já é um outro assunto, até para um outro podcast. Perfeito. Mas é importante ressaltar, porque isso também vai interferir na relação com o dinheiro. Você acha que isso tem a ver com a nossa ancestralidade lá da época das cavernas, em que o homem era quem saía para caçar, quem buscava a provisão, enquanto a mulher cuidava Com da certeza. prole? Você acha que Não isso tenho a está menor ainda dúvida. Isso dentro de é nós, nosso. intrinsecamente? Eu acho que assim, ó, a gente não tem que generalizar nada, porque às vezes a gente se adapta em situações diferentes, mas é natural da mulher. A mulher tem o corpo preparado para multiplicação. Por quê? Se a mulher receber através da gravidez, ela pode gerar um filho, certo? Então, é dela, é natural. A multiplicação, a organização do homem é o foco, a assertividade. Isso já era da época da caverna. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair para caçar. E ele tinha que trazer a caça. Quem fazia o corte, a separação, a organização para os filhos comer a semana inteira? Era a mulher. São funções que, com o passar do tempo, a gente quis normalizar e que, já na época da Segunda Guerra, onde os homens precisaram ir para a guerra, as mulheres precisaram assumir esses papéis, sim, respondendo a pergunta do Gui, que dizia, me perguntando se tinha alguma coisa a ver com os nossos ancestrais. Tem, claro que tem, porque a gente acabou normalizando que a mulher fazia tudo que um homem fazia, porque foi necessário. E aí, hoje a gente acredita que pode ser, e pode, cada um faz o que bem entende, e a gente respeita, mas existem coisas que são mais naturais, e é isso que a gente precisa respeitar. O dinheiro também quer isso. Perfeito. Porque é comportamental. Dinheiro, ouçam, dinheiro é emocional. Eu tomo decisões pela emoção que eu tiver naquele momento. Ah, Angelita, dinheiro é espiritual. É uma energia. É diferente, mas ele é emocional. Quando tu tá chateado, tu sai para comprar. Eu já tive cliente mentorada que ela se estressava na loja, no final do dia ela saía para comprar objeto de decoração e ela tinha ótimo gosto, vivia enroscada financeiramente. Por quê? Porque comprava coisas boas. E aí, o que ela fazia? Ela se sentia, por um período muito curto, feliz com aquela compra, e ela não gostava de olhar para o extrato. A satisfação momentânea. A satisfação momentânea. E para não ter a dor do extrato, né? Para não ter a dor de olhar pro dinheiro, então eu não olho, eu busco o prazer da compra,
mas eu evito a dor de ver o estrago que isso pode me gerar. E não eu foi fujo isso. do estrago. Eu até imagino que aquilo tá numa situação ruim, mas não para olhar com a verdade necessária e com o desejo verdadeiro de transformar e modificar essa realidade. E eu vou mais fundo. Porque qual é o problema? Eu preciso entender o que me deixa nervosa dentro do meu trabalho. Não é o que eu vou fazer no depois, porque a decisão já aconteceu ali. Eu quero me satisfazer momentaneamente, mas talvez era alguma reação que ela tinha de alguém que lá na infância não deixava ela fazer as coisas do jeito que ela gostaria. Então, recebi um não dentro da minha empresa, um cliente não fechou, atrasou um pagamento, é uma sensação de rejeição, é uma sensação de abandono, é uma sensação de medo, e eu quero satisfazer. Ai, que legal, saí, comprei, resolveu? Resolveu. Por quantos minutos? E aí, lá na frente, o resultado vai ser muito desafiador, porque ela vai ter um problema com o saldo bancário. E se não parar para olhar, vira um ciclo vicioso e a bendita bola de neve se instala, né? E olha só, nem os meus pais, e eu acredito que os de vocês também não foram ensinados sobre educação financeira. As escolas agora estão começando. E tem muita gente que eu conheço que acredita que porque não gosta de matemática é ruim com o financeiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas confundem o valor que você tira de salário, de prolabore, com o saldo do seu limite no cartão, do seu limite na conta corrente. E aquilo vira uma bola de neve gigante porque ela acha, não, eu tô aqui com 6 mil, 10 mil, 15 mil de limite do cartão e eu vou utilizar ele em doses homeopáticas. Por que em doses homeopáticas? Eu quero dar um exemplo clássico. Quantas e quantas mulheres chegam para mim assim, mas as minhas parcelas não passam de 99, 199. Eu disse, que ótimo, então vamos olhar teu extrato? 34 linhas de parcelamento. Daí eu disse para ela, já parou para pensar? Mas eu não sei por que tá sempre endividada. Tá ali. Por quê? Porque ela não passa realmente de parcelas de 99, 199, mas em 12 vezes, em 15 vezes, em 10 vezes. E quando a gente vai juntar e colocar visualmente aquilo, ela percebe que ela está endividada. Não, e o impacto, né? Porque se você fizer todo mês uma dívidazinha de R$99 em 10 vezes, quando chegar lá no 8º mês, quantas dívidazinhas de R$99 mas a maioria não é faz muito mais comum do que se imagina. Muito comum. É justamente aquelas... Vou colocar aqui as mulheres, mas serve para os homens também. Que são aquelas mulheres que olham para o extrato, como nós estávamos falando no bloco anterior, que olham para o seu extrato e dizem, mas o meu extrato, ele tá bom, ele tá positivo, até tenho dinheiro, mas parece que nunca é o suficiente. Isso é tão comum. Muitas mulheres me procuram, mesmo com o valor positivo no saldo da conta, no saldo da empresa, mas ela não sabe nem para que ela quer o dinheiro, ela não sabe usufruir, ela não sabe desfrutar, ela não consegue fazer com que o dinheiro sirva para ela e para a família. E isso trava, porque às vezes a gente tem o dinheiro, tem o extrato, mas aquilo não acaba gerando o que realmente o dinheiro pode nos proporcionar, que é trazer conforto, que é trazer desfrute, que é trazer a alegria que a família precisa. E de onde vem tudo isso? A gente também estava falando um pouquinho disso agora aqui no intervalo, né? Quando a gente começa a entender, o Gui antes falou assim, eu quero trazer conforto para minha família. De onde pode ser que está gerando esse sentimento? Os nossos avós, eles tinham um único intuito, porque são logo depois daquela Segunda Guerra Mundial, enfim, eles precisaram focar numa única coisa, a alimentação da família. Não posso deixar faltar comida. Não posso deixar faltar comida. Aí vieram os nossos pais. Qual era o intuito? Eles já tinham comida, então eles queriam que os filhos tivessem futuro. Então, o foco era ter estudo. Imagina, gente, que alegria, um filho com uma faculdade. Eu vejo isso claramente no meu pai. Exato, e assim, eu me lembro da alegria da minha mãe e do meu pai, que eu tinha sido a primeira filha a ter faculdade, que quis estudar, que quis ir em frente, a alegria deles diante daquela situação. E aí nós viemos numa geração que a gente quer dar conforto.
Mas quem deu certo fomos nós. Se nós pararmos para pensar e a gente só focar no conforto que vem lá de uma sensação dos nossos avós que não tiveram essa possibilidade, nós vamos gerar um impacto ainda maior na próxima geração, porque o que eles vão buscar? Então a gente tem que parar para pensar também as consequências desse dinheiro. E aí eu quero voltar um pouquinho em relação a isso e trazer uma dinâmica em relação ao entendimento das nossas gerações, o que vem acontecendo. Há uns 3 anos atrás, a gente teve um surto de pessoas procurando terapia. Era crise de pânico, era depressão, ansiedade. Por que eu estou falando isso? Porque a forma com que a gente vai lidar com o dinheiro, com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde, está muito linkado com a nossa origem, que é pai, mãe, avós, bisavós. E aquele período foi bem numa época onde teve uma dinâmica lá vou eu usar essa palavra que eu não gosto muito, mas enfim, guerra na Ucrânia. E o que acionou? Se eu tenho uma memória que os meus avós passaram por isso, que vieram fugidos, vai gerar síndrome de pânico, ansiedade, depressão, e a gente não sabe de onde vem, que são essas pessoas que fazem dinheiro e não sabem por que não estão satisfeitos, por que não estão felizes, por que o dinheiro não está servindo para fazer com que eles realmente usufruam da vida como ela poderia ser. Entende? Então, é muito interessante quando as pessoas chegam assim, Angelita, eu só quero aprender uma planilha. Por favor, me ajuda só a melhorar a minha visão, porque eu quero investir mais, eu quero fazer com que o meu dinheiro sobre mais, porque muitas pessoas, eu disse, então tá bom, mas só uma planilha não vai resolver. Eu fiz isso uma única vez com uma única cliente. E eu disse que nunca mais, ou a pessoa vem para passar um processo, ou senão não vai ser consistente. Eu disse, é isso que tu quer? Então tá, ensinei ela a fazer planilha, acompanhei do jeito que ela queria para organizar. 2 meses depois ela voltou. Mas eu não consigo fazer com que essa planilha fique cheia de informação como eu preciso para dar o resultado. Nem para minha vida pessoal, nem dentro da minha empresa. Eu disse, excelente. Por quê? Porque tu não mudou teu comportamento. E aí vem aquela questão, não é mágica, que não tu usa muito também, não né? Não é mágica, você tem que viver a jornada, a transformação. É processo. E, gente, eu vou usar uma coisa aqui, ó. Isso tem a ver com espiritualidade, não é religiosidade. Mas Jesus nos dizia, eu sou o caminho. Então, a nossa transformação acontece no caminho, porque eu quero chegar num ponto final, mas se eu não mudar o caminho, eu não vou atingir. E aprendermos a desfrutar deste caminho. Inclusive, ele nos ensina, né? 6 dias ele trabalhou, no 7º ele desfrutou. Quem somos nós para viver em função só de trabalhar? E aí o dinheiro, ele tem um feeling muito, muito sutil. Ele detesta a tolice. Dependendo para que se eu só trabalho, o meu corpo começa a ficar cansado. E aí pode ver que a gente perde foco, a gente perde direcionamento, a gente não desfruta, a gente perde a família, porque a gente perde até tem uma conexão. Frase que o pessoal costuma usar, que é dinheiro não aceita desaforo. Não, exatamente. Entra nessa linha de raciocínio. É exatamente isso. Ele não aceita desaforo. E assim, vou dar um exemplo simples. Quem nunca comprou um livro que nunca leu? Vai. Um curso que Nós nunca temos uma assistiu. biblioteca lá em casa. Ah, não, eu também sou. Gente, isso, eu acho que se tem um xodó na minha vida é biblioteca, né? Meus livros de casa são... Ok, mas assim... Mas aqueles ainda estão lacrados. Tem alguns lacrados ainda. Não todos. Mas tá na lista. Não, tá na lista. É sequência, daí tu começa daí tu já vê aquele, mas aquele assunto ali tem tudo a ver com o que eu quero. Eu tô numa fase que eu abro vários, tá? Eu abro vários livros, daí assim, ó, eu leio uma parte, isso aqui é mais importante, então eu vou pro próximo, aquilo que eu vejo que eu preciso naquele momento. Ai, claro que eu escutar isso. Eu concluo os livros, alguns deles numa ordem normal, mas outros assim, não. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, livro, ele tem tempo pra ser lido. Porque tu tem que estar preparado. Nem tudo, eu vou ler, então, não tô entendendo, continua lendo. É processo, uma hora vai cair a ficha e tudo vai juntar. Tem livro que eu, se me permite, que eu li 2 vezes. Esse livro, eu tive 2 impressões muito diferentes, distintas, nos 2 momentos de leituras. Que é Os Segredos da Mente Milionária. Excelente. Inclusive de T. Harv Eker, que tem a ver com o nosso tema aqui hoje. Total. Eu li esse livro há uns 5 anos.
E foi uma percepção. Eu não tinha o menor entendimento sobre mentalidade, sobre crenças, nunca tinha ouvido falar a respeito, sobre inteligência emocional. Então foi uma leitura que eu fiz meio que, colocando em dúvida o conteúdo do livro. E um tempo depois, 1 ano atrás, onde nós já tínhamos nos aprofundado na questão Financeira. de inteligência emocional, de crenças, de comportamento humano, e eu fui ler novamente esse livro, foi outra leitura. Foi, assim, a cabeça explodiu no momento que eu li. Eu falei, meu Deus do céu, que livro maravilhoso, que conhecimento precioso que tem aqui, conhecimento rico. Por quê? Porque eu estava mais preparado para receber aquele conhecimento. Processo. Então faz parte. Se você lê um livro que no primeiro momento não fez muito sentido, calma, não joga fora. Não. Guarda que pode ser que daqui uns 3, 4, 5 ou 10 anos ele vá fazer sentido para você. E aqui, pra gente juntar com tudo isso, é pra gente entender. Sabe aquela pessoa que, como tu falou, assim, ó, ela tem dinheiro e ela não consegue entender o que tá faltando. Ou é aquela pessoa que ela sempre acha que ela precisa de algo a mais. Um curso novo, né? Um livro novo. Só que o nosso cérebro, ele tem um gatilho. Se eu vejo um curso que eu comprei e não fiz, ele vai entendendo. Desperdiçou dinheiro. Aí entra a dinâmica do dinheiro não aceita desafogo. Por que ele não aceita? Porque dinheiro jogado fora, ele entende que a pessoa não sabe multiplicar. E isso é bíblico. Quem não sabe cuidar do pouco, não sabe cuidar do muito. Você quer fazer dinheiro? Aprenda a administrar aquilo que você tem na mão. Eu quero fazer com que cresça. Pensa comigo. Se crescer no caos, o que tu vais fazer ficar grande é caos. E vou estar sempre tampando um buraco e fazendo dinheiro, e eu vejo dinheiro e as coisas vão se multiplicando. Mas como eu cresço no caos, eu preciso do caos para crescer mais. Exatamente. Caraca. Tem uma frase que para mim ela é padrão no meu trabalho. O que eu faço numa área da minha vida, eu faço em todas. E não é verdade. É verdade. Experimenta verificar. Se você não consegue... Um exemplo que eu já dei antes. Se você não tem rotina em casa, não adianta querer ter rotina no trabalho, porque não vai conseguir. Nós somos uma única pessoa. E como nós reagimos diante de uma situação, a gente reage diante do... não, eu vou só fazer diferente, porque eu não gostava do que minha mãe fazia. Pronto, vai repetir igualzinho. A minha mãe agia de tal forma, ela não cuidava ela não se cuidava, eu não vou fazer. E de repente quando tu vê, tu tá acima do teu peso, descuidando de tudo que é importante pra ti. E eu não tô aqui julgando ninguém, mas é pra gente entender que com o dinheiro é exatamente como eu tô fazendo com todas as outras áreas. E eu tenho uma informação que eu sempre digo, é algo que eu trago pra eles, sejam para os casais, para as mulheres, que é a maioria, porque é da mulher a organização. E tem uma frase que eu gosto de usar muito com as pessoas: nenhum sucesso financeiro e profissional vai vencer o insucesso de uma família. Então, se eu não tenho... Forte isso, gente. Se eu não profundo. tenho sucesso pessoal, de nada vai adiantar o teu dinheiro. Quantas pessoas eu atendo que só tem dinheiro, não tem sucesso com a família, não tem prosperidade. Relação com os filhos tá péssima, mas tem dinheiro. Exato, e esse é um dos principais motivos que as pessoas com dinheiro chegam. Ela não sabe o que tá faltando todo o resto. Porque ela se dedicou, ela fez dinheiro porque ela viu a necessidade, ela passou por necessidades, mas ela não está conseguindo fazer com que todas as áreas se conectem. Então, a visão de dinheiro que eu trago é voltada para a prosperidade. E prosperidade é um conjunto. É tudo aquilo que abunda na nossa vida. Um bom relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, filhos saudáveis, que tem entrosamento, a parte espiritual, a dedicação à nossa família com tempo de qualidade, que é extremamente importante, o cuidado com o corpo, porque um corpo inflamado, um corpo que não tem saúde, para que serve o dinheiro se ele não consegue desfrutar? Tem uma frase que diz que tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que só têm dinheiro. E eu conheço e conheci algumas. Ainda bem que a gente consegue ter a oportunidade de contribuir para sair desse lugar, porque eu sempre digo que o maior problema não é a pessoa, é quem vem depois. Os nossos filhos. Angelita, verdade. E até antes de a gente encerrar esse bloco, agora você falou, e por onde essa pessoa
que está ali com o seu dinheiro, que tem por onde, que ela está se vendo, ela está dizendo, meu Deus, tem alguma coisa aqui que está errado. Por onde essa pessoa começa? A gente precisa começar a resgatar o que faz sentido para ela. Qual era o sonho do porquê que ela começou tudo aquilo? Para que ela queria o dinheiro? De onde vem essa necessidade? O que ela queria suprir? O que é importante para ela? Que faz? E aí a gente vai entender que existe uma coisa que hoje o nosso mundo banalizou, infelizmente, que é: cadê os meus inegociáveis? Para que eu acordo toda manhã? Se o dinheiro não suprir essa necessidade, a pessoa vai ficar vazia e vai só fazer dinheiro. E aí voltamos para princípios e valores. Princípios e valores. Tem uma... Eu trabalho muito isso, porque enquanto ela não tiver isso claro dentro dela, ela não consegue fazer com que as outras áreas avancem. Porque se eu não consigo ter isso dentro de casa, eu não consigo ter isso com a minha equipe. Tem uma ferramenta que eu vivi no meu processo de coaching, que para mim ela foi um divisor de águas. Eu fui perguntado quais eram os meus princípios e valores. 5. Eu coloquei lá, 5 princípios e valores. E aí, na sequência, a pessoa, a minha coach, ela me perguntou, ok, coloca em ordem, do mais importante até o menos importante. Eu coloquei, peguei aqueles 5 princípios e valores que eu tinha colocado no papel e fui colocando, tá, esse aqui é o mais importante, esse é o segundo, esse é o terceiro e tal. Ela falou, agora tu vai fazer uma outra lista, colocando qual que tu tem despendido mais energia, qual que tu tens priorizado mais. Exatamente. E aí eu coloquei, com muita verdade, ela falou, honestamente, qual desses 5 tu tem, coloca em ordem. Aí eu coloquei, primeiro eu tenho colocado esse, em segundo eu tenho colocado esse, e aí eu vi que as duas listas não batiam. Não batem. Não fechava o caixa. Então aquilo que eu dizia ser prioridade, não era aquilo que eu tratava como prioridade. Exatamente. E aí por que isso acontece, né? Bom, Guilherme, uma coisa meio lógica. Se você tem uma prioridade bem definida, você trata isso como prioridade. Não. Aí entra a questão da identidade. Quando nós não temos a identidade fortalecida, quando nós não sabemos quem nós somos, o que nós queremos, o nosso propósito, o nosso porquê, a gente ainda busca muita validação. No meu caso, tinha muito isso. O buscar a validação dos outros era algo que era muito importante. Então, muitas vezes eu deixava aquilo que realmente era prioridade para mim, num segundo plano, para buscar a validação, para não dizer não. Eu não sabia dizer não. E aí eu colocava outras coisas como prioridade, mesmo não sendo a minha real prioridade. Eu vou usar uma fala do Guilherme aqui, que é muito importante para a gente entender algo sobre o nosso caráter. Quando ele disse assim, eu procurava a validação de outras pessoas, e às vezes a gente cria no dinheiro um vilão quando a gente diz assim, servindo a 2 senhores, mas eu sirvo 2 senhores quando eu coloco a minha validação na outra pessoa. Também é servir a 2 senhores. Perfeito. Então, isso vai interferir no meu dinheiro? Vai! Porque eu vou fazer as coisas para agradar ao outro. E aí, quando tu falou sobre as listas de valores, e a gente faz um exercício bem profundo para que a pessoa comece a entender essa dinâmica, e tá distorcido, sendo que ela diz que a família é a prioridade dela e ela não consegue se dedicar à família, ela vai se boicotar inconscientemente. Sim. E aí o dinheiro começa a sumir. E sabe, Angelita, é muito comum. Você, ouvinte, se eu te perguntar quais são os teus valores, eu tenho certeza que a família vai estar em primeiro ou segundo. Talvez Deus seja em primeiro e a família seja segundo. E aí, se eu te perguntar, quanto tempo você está dedicando para Deus? Verdadeiramente? Se Deus é a tua prioridade. Quanto tempo você está dedicando para tua família verdadeiramente? Aí você fica, segunda-feira tem o grupo do futebol, terça-feira tem o grupo do churrasco, quarta-feira tem o grupo dos amigos X, quinta dos amigos Y, você não fica um dia na semana. Então, peraí, vamos mudar a lista. Vamos colocar amigos como prioridade. E aí tá tudo bem, porque aí tem congruência. Você só precisa ser congruente. Admitir, hoje os meus amigos estão à frente da minha família, são prioridade. Opa, então beleza, então é correto você estar mais fora de casa do que dentro de casa. Agora, se você me diz que a tua família é uma prioridade mais importante do que os teus amigos, e você, no teu agir diário, não demonstra isso, não tem congruência. Não tem. E se não tem congruência, tem desordem. Se tem desordem, a coisa vai por água abaixo. Que rufem os tambores. Vamos lá. Dinheiro é bênção ou maldição? Depende do ponto de vista e do caráter da pessoa.
Porque se eu não souber administrar e conduzir, ele pode ser. Às vezes você não recebe, porque se esse dinheiro chegar na sua mão, quantas famílias vão ser destruídas? Uau. Certo? Uma empresa, para prosperar, ela também precisa de um para quê. E a nossa primeira casa, a nossa primeira empresa, ela precisa de um para quê. Então, quando a gente entende isso, o dinheiro, ele é, de um modo geral, uma bênção na mão certa. De modo geral, uma bênção. Então eu vou ficar com E a não- bênção. Vamos ficar do lado da Vou bênção. ficar com o lado positivo. Bênção. Ele não tem, eu vejo assim, ó, o dinheiro, ele tem uma característica que ele potencializa o que a pessoa tem dentro dela. Então, se ela não tiver um intuito, ou melhor, o intuito que ela tiver vai fazer com que aquilo tenha um impacto sobre a vida dela e de outras pessoas. Porque se eu não souber gerenciar e só vejo o dinheiro e daí eu começo a achar que as pessoas estão roubando de mim, eu começo a acreditar que quanto mais dinheiro eu faço, mais eu tenho que correr atrás, aquilo deixou de ser bênção. Eu tenho certeza que muitos ouvintes vão se identificar com o que eu vou perguntar agora. O quanto frases como o importante é ter saúde, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, ricos são gananciosos. O quanto esse tipo de frase interfere... Rico não é feliz. Rico não é feliz. Verdade. O quanto esse tipo de frase interfere na vida financeira adulta? Absurdamente, quase que 100%. Porque é uma frase muito sutil, mas que a maioria das pessoas estão sendo impactadas. Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Se eu te der uma nota aqui, eu acabei não trazendo, uma nota de R$50 e te pedir para passar no teu corpo, tu vai passar? Sim ou não? Uma nota de R$50? Pedir Qualquer nota, uma nota de dinheiro, você passaria no teu Esfregar corpo? no corpo. Eu vou responder pelo Gui. Não. Eu já fui a pessoa que não. Hoje, eu cheiro dinheiro e eu passo dinheiro, eu pego. Mas a maioria das pessoas diz o Mas quê? eu já fui. Dinheiro é não. sujo. Exatamente. Isso é inconsciente. Se ele é sujo, eu não quero na minha vida. E aí a gente cresceu assim. Eu cresci. Por isso eu precisei trabalhar o meu comportamento. Eu precisei entender Tem que lavar a mão dinâmica. depois de pegar no Minha dinheiro. mãe dizia Não isso. põe na boca. Corre e lava a mão para poder comer. Faz, Dinheiro né? tá sujo. Dinheiro tá passou por sujo. Tantos lugares. E a minha família, eu precisei trabalhar muito o comportamento, porque a história de onde eu vim, a gente não tinha uma dinâmica interessante em relação a isso, porque a família do meu pai era uma família bem de vida, e aí a nossa não era. Então, eu tive que olhar isso, mas por que as coisas são assim? E aí a gente ouvia essa frase com constância, né? Dinheiro não traz felicidade, mas pobreza também não traz, gente. Eu quero ter as duas coisas. Eu quero ter felicidade e dinheiro. Pobreza não Crença traz. maldita é essa que ou você tem que ter uma coisa ou você tem que ter outra. E aí eu entro Por isso que o nome é crença limitante, porque ela te limita. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. A E crença tem que ser possibilitadora. Eu quero ter as duas coisas. Eu quero ter o dinheiro e eu quero ter a felicidade. E eu posso ter as duas coisas. Pode. Recentemente eu fiz uma aula para as mulheres que fazem parte de um grupo de acompanhamento que a maior crença era, eu não posso ter tudo. Pode ter tudo. Como que tu organiza isso? Como que tu administra? Como é que tu gerencia herdeiros, isso? né? Exatamente. Herdeiro é um outro assunto, gente. Nem vamos falar ainda, porque... Não, mas aqui o assunto é, nós somos herdeiros. Somos herdeiros do Somos Criador. herdeiros do Criador, sim. Isso. Mas se for entrar na dinâmica de herdeiro de Não, é herança financeira, É mais um podcast. todinho. E é importante a gente entender essa dinâmica que a crença impacta na nossa vida. Porque quando nós não entendemos que uma frase dita em algum momento na nossa vida, ela aciona, ela vai gerar um impacto que pode não te trazer os resultados que tu quer. Porque assim, dinheiro não traz felicidade. Pobreza também não traz. Mas vai ser triste lá em Paris. Como é que vai ficar? Pagando bem a conta lá. Né? Conhecendo Roma. Aí as pessoas dizem assim, mas não preciso viajar. Isso é crença de quem não tem dinheiro. Que é uma justificativa. É uma justificativa para se cuidar. Exato. Essa frase, eu quero pegar isso como um gancho, Angelita. Hoje nós temos muitas pessoas que estão correndo tanto atrás, né, do dia a dia, colocando a vida em dia, que elas deixam de sonhar. O que a falta de sonho pode interferir no ganho?
Tu sabe que é absurdo o quanto isso está se normalizando. Um dos trabalhos que eu faço com as pessoas que chegam até mim, especialmente as mulheres, é a gente resgatar o sonho. Porque isso faz com que eu acorde todos os dias, que eu cuide de mim, que eu cuide da minha empresa, que faça com que as coisas aconteçam. Porque a necessidade de sonhar, ela é realmente necessária, né? Ela ficou redundante, mas é real. Se eu não tenho sonhos, para que eu faço dinheiro? Para que eu levanto todos os dias? Né? Assim, eu sonho que os meus filhos sejam felizes e estejam ricos. E nesse meio tempo eu vou destruir todo o resto ao redor? E o sonho é o que faz com que seja um alicerce, que seja um gatilho, que seja um impulsionador. Essa é a palavra que eu estava procurando, para que eu realize o que eu preciso realizar. Porque aí eu tenho uma meta. E eu sei para que eu quero aquele dinheiro. Às vezes a gente procura sempre o porquê das coisas. Por que não dá certo? Para que você está sendo moldado? Para receber aquele sonho. Eu quero uma casa linda e enorme. E aí, se no meio do caminho eu não vivo o processo, eu vou terminar um relacionamento, eu não vou ter tempo para os meus filhos, eu vou focar só no dinheiro. Vocês percebem que uma coisa está ligada na outra? Fazer dinheiro, ter dinheiro, tem que ter um para quê. E o para quê é o sonho. Que é o que faz a gente impulsionar. A visão de futuro. A visão de futuro, que a gente trabalha muito. É importante colocar também como é que é essa visão. É qualquer carro? É qualquer casa? Eu costumo brincar que elas dizem assim, porque mulher, gente, com todo respeito, mulher não entende muito de marca de carro, na maioria, né? Não vamos generalizar. Aí eu digo pra elas que se você não sabe qual carro você quer e você pede a Deus um carro e chegar um carrinho de mão na tua porta, não reclama, é um carro. Acabou. E não me vem reclamar porque tu não deu clareza. Cuidado com o que você tá pedindo. Sempre, exatamente. Detalhe. E assim, riqueza de detalhes. A importância de você... Isso a gente também estudou muito, e o Gui também trabalha nos processos de coach, a importância de você descrever e visualizar esses detalhes, de sentir cheiro, de conseguir entender qual é a cor. Experiência. Assim, o que destrava o dinheiro? O sentir. Aquilo é importante para mim, Exato. Aquilo é necessário, eu preciso sentir que aquilo é real, porque às vezes eu visualizo, eu faço afirmação e a minha vida não acontece, Angelita, porque você não sente aquilo como merecimento, como algo que seja seu, e isso tá nas crenças. Exatamente. Tá nas crenças. E a neurociência hoje, ela nos diz que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. O dinheiro também não. Então, se eu me visualizo, se eu olho pro futuro, e eu me visualizo, eu trabalho muito isso na mentoria de comunicação e oratória, por exemplo. Por que muitas pessoas se auto-sabotam quando são convidadas para palestrar, ou para participar de um seminário, ou para gravar vídeos? Porque a visão que ela cria dessa cena é uma visão negativa. Dando tudo errado, ela gaguejando, ou ela esquecendo o texto, as pessoas questionando, rindo. E o cérebro dela entende que aquilo é realidade, que aquilo é o que de fato vai acontecer. Então, o que o cérebro dela vai fazer? Se isso aqui é o que acontece, e eu não quero passar por isso, eu vou produzir químicas em você para fazer você se auto-sabotar. Então, vai produzir cortisol, vai fazer você se sentir nervoso, angustiado, ansioso, com medo, e você vai se auto-sabotar. Você tem que ser intencional em fechar os olhos e se ver naquela cena de maneira positiva, tudo dando certo, as pessoas te elogiando ao final, você tendo uma performance maravilhosa, porque o teu cérebro ele vai bugar, ele vai falar assim, cara, é isso que tá acontecendo? Ele não sabe se aquilo é real ou aquilo é imaginado. Vai dizer, nossa, nos tornamos um palestrante de sucesso, que legal. E ele vai te encher de química, tal qual um palestrante de sucesso tem quando está num momento de ápice no palco. E você vai começar a se sentir confiante, você vai começar a se sentir bem, você vai começar a sentir que aquilo é pra você, que você é capaz. Então, use o poder da mente a teu favor, criatura. E é importante a gente lembrar aqui, se a gente for falar de sonhos, né, essa dinâmica dos sonhos, aí as pessoas, de um modo geral, chegam para mim assim, mas eu faço tudo isso, Angelita. Eu faço a visualização, eu faço a afirmação, eu rezo, inclusive. Quanto tempo do teu dia? Eu faço isso 15 minutos, meia hora. De paz, de alegria, e o dinheiro, ele vibra na alegria. Dinheiro é resultado de alegria. A gente precisa deixar isso muito claro, ele é uma energia. Igual tudo que a gente tem aqui.
É energia. Como é que eu falo num celular e chega na outra pessoa? É energia. Isso é ciência, né? E aí a pessoa passa das 24 horas do dia dela com 30 minutos de alegria, de foco, de determinação, e as outras 23 horas e 30 minutos reclamando, murmurando, reclamando da vida, olhando, se vitimizando. comparando, se vitimizando, exato, se vitimizando e ainda achando que vai ter resultado. Tem que mudar o estilo de vida. É a congruência, é o comportamento. Então, de nada vai adiantar eu resolver a planilha e o número dela se ela não mudar o comportamento, a atitude, limpar as crenças, porque as crenças, elas impactam de um modo absurdo. Eu, num atendimento de uma empresária essa semana, o pai dela tinha uma frase que dizia assim: nós somos pobrete mais alegrete. E ela brincava muito com isso, né? E eles fazem muito dinheiro. E ela não entendia por que a empresa não estava deslanchando porque fazia dinheiro. E aí ela me dizia assim, olha, eu tenho tantos mil para receber. Eu disse, mas isso dá o teu caixa, dá para botar tudo em dia. Inclusive o valor que ela tinha para receber no mês, deixa até o 13º dos funcionários todo já reservado. Mas inconscientemente a gente se sabota, porque ela não consegue fazer uma ligação para falar com o cliente. Quando vai ligar para o cliente, já vai com raiva, e daí eu emano raiva, volta a raiva, a pessoa vai me deixar no fim da lista para me pagar. Vocês entendem que tudo está conectado. Então, se eu não limpo as minhas crenças, se eu não limpo os meus comportamentos, se as minhas atitudes não mudam, é uma frase que eu gosto de dizer e eu levo como regra na minha vida. O que eu faço numa área da minha vida, eu faço em tudo, mas se eu não mudo, nada muda. Nada muda. Gente, programa maravilhoso. Daria para continuarmos esse papo aí por horas. Mas para encerrar, Angelita, eu queria, para os nossos ouvintes que estão, ou as pessoas que estão nos acompanhando, que estão pensando, meu Deus, por onde eu começo? Uma dica rápida, que seja simples, para iniciar já. Uma viradinha de chave. Uma viradinha de chave. O que a pessoa que está ouvindo agora pode começar a fazer nesse momento? O para quê? Para que você quer o dinheiro? Porque o dinheiro, ele tem um intuito muito claro. Primeiro, é para sustento. Segundo, é para realização de sonhos. Se você parou de sonhar, o dinheiro vai parar de vir. E terceiro, que você entenda que a gente pode e deve transbordar na vida de outras pessoas. Se isso não está claro dentro de você, o dinheiro vem e ele pode vir em abundância, mas ele vai desaparecer na mesma velocidade. Então, para que você quer dinheiro? E entenda, a sua mudança vai transformar não só você, uma história inteira de vida. Talvez o seu marido, a sua esposa, a sua empresa e principalmente a próxima geração, os seus filhos. Então, entenda para que você quer dinheiro. Se o teu intuito é para provar algo para alguém, o dinheiro não vai vir. E tenha clareza, tenha determinação, porque realmente você vai ter resultado. Maravilha! E quem quiser acompanhar a Angelita Warmling, conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode encontrar você nas redes sociais, certo? Com certeza. Hoje eu estou no Instagram e também no Facebook. Lá no meu Instagram tem o telefone de contato para que possa entrar em contato. Hoje eu trabalho com mentorias individuais, mentorias em grupo, porque é muito importante que a gente tenha uma transformação. Eu tenho ido levar Guilherme, Grazi, nas empresas. Por quê? Porque quando a gente muda a cabeça do dono da empresa, empresário, a gente precisa entender uma coisa: escadaria se lava de cima para baixo. Uau! Que frase. Se eu começar a querer arrumar a minha equipe, mas eu não arrumo quem conduz, quem organiza, quem gerencia, que inclusive a palavra organização, eu não gosto de usar ela muito porque organização assusta as pessoas. Mas quando eu aprendo a gerenciar a minha vida, as minhas emoções e o meu negócio como um todo, eu vou querer que uma equipe inteira mude e com certeza eu vou voltar a prosperar. E vou voltar a crescer. Então, se você quer realmente mudar a sua história, entenda que começa em você. E escadaria se lava de cima para baixo. Então, que a empresa comece a administrar dentro de casa. Os pais para os filhos, os diretores para toda a sua equipe. E assim você vai ter uma transformação real e permanente. Porque senão é fogo de palha e não permanece. @Angelita Warmling com W. Exato. Warmling, ok?
Aqui o pessoal da nossa região já conhece, Já conhece. mas quem é de fora está nos acompanhando pode seguir lá no Instagram. Gelita, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Foi realmente muito proveitoso. Eu agradeço também o convite, fiquei muito feliz. Aqui na nossa região, talvez o meu trabalho ainda não é muito conhecido. Eu atendo muito fora, né, as pessoas, mas eu fico muito honrada de poder trazer para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho, porque dinheiro é algo muito importante. Porque sem dinheiro a gente estaria aqui? Jamais. Não estaria. A gente precisa entender que ele está para que a gente usufrua dele. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite e que isso possa ter tocado famílias. Porque o importante é que famílias sejam transformadas. E esse é o intuito real da gente entender o que é prosperidade. Muito obrigada. O objetivo do nosso programa também foi uma alegria ter você aqui conosco. Parabéns por esse trabalho. E eu tenho certeza que quem parou para ouvir o nosso programa tá levando, a gente conseguiu plantar uma sementinha. Várias. E agora, o que precisa é que essa mesma pessoa vá lá e dá uma regadinha para que floresça Exatamente. todo esse conhecimento que a gente tem trazido aqui para eles. E é importante ressaltar que o que vocês estão fazendo ajuda, mas não deixe de pedir ajuda, porque às vezes você está tendo um problema e não sabe pedir ajuda. Ouvir um podcast, como eles estão fazendo esse trabalho, é uma semente que gera ajuda. E a partir daqui você entende onde você pode chegar. Então, não tenha receio, peça ajuda. E isso que eles estão fazendo é incrível. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um programa Fala Mais. Esperamos que você tenha desfrutado desse episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Até mais.